Fala aí, galera, tudo bom? Então, quem tá me acompanhando lá no Instagram tá vendo que eu tô postando algumas postagens, né, sobre variáveis do treinamento. Já falei aqui sobre volume, vou falar agora sobre a importância do descanso, que aí a gente entra na densidade. Beleza, galera? Mas antes disso, antes de você ver esse vídeo aí completo, compartilha aí o vídeo, se inscreva no canal, dá o seu like aí. Na verdade, eu sou bem sincero em relação a isso. Só peço para compartilhar se fizer sentido para você, se te ajuda. Se não te ajudar, não compartilhe o vídeo, porque a gente só tem que compartilhar coisas boas, coisas que a gente quer que ajude os outros. Beleza, galera? Então, vamos para o vídeo. Então, galera, sobre o descanso, né, e o intervalo, que vai entrar na densidade, que é uma das variáveis do treinamento. É muito importante quando a gente planeja uma aula que a intensidade, a densidade e o volume sejam conhecimentos bem trabalhados, bem entendidos por nós, para que a gente possa fazer com que o nosso aluno realmente tenha ganho com a nossa aula de jiu-jitsu. Como aqui normalmente eu tenho falado sobre aula de jiu-jitsu, então vamos direcionar tudo para a aula de jiu-jitsu. Beleza, galera? Então vamos lá. O intervalo, o descanso, por que é importante? O que isso interfere na aula? A distância entre um treino e outro, ela vai dar ao organismo do seu aluno um critério de intensidade, claro, mas ela também vai dizer se seu aluno recuperou mais ou recuperou menos. Se ele fez recuperação total ou se ele fez recuperação parcial. E isso vai interferir diretamente no próximo treino. Isso pensando em aula, sessão de treino, tá? Um cara que treina de manhã e um cara que treina de noite. Se ele treina de manhã e de noite, e se no outro dia ele treina de manhã e de tarde, o intervalo das aulas foi menor. Então a densidade para o outro dia foi maior. Então isso já vai dar uma diferença aí no organismo do seu aluno. Isso é importante para a gente poder planejar o segmento restante das nossas aulas. Beleza? E dentro da aula, que é muito interessante e acredito que seja as maiores falhas aí que eu vejo, os maiores equívocos, né, que eu vejo nos treinamentos, os professores não darem muita atenção ao intervalo entre um rola e outro, entre uma luta e outra. Qual é o que isso vai implicar? A diferença do intervalo de um rola para o outro, tá? Ele vai dar pro organismo do teu aluno justamente essa recuperação aguda, que a gente fala recuperação de momento, parcial ou total, tá? Então, ou nenhuma, se você der, sei lá, 10 segundos de descanso, não teve recuperação, só é o troca e vai, né? Então, se eu trabalho com descansos curtos de 30 a 2 minutos, né, eu tenho um tipo de recuperação. Se eu trabalho com recuperações mais altas que isso, vai lá 3, 4, 5 minutos, né, 10 minutos, 15 minutos, eu já tenho uma outra condição fisiológica do meu aluno. É importante saber que alguns estoque muscular de energia, ele vai tentar ser recuperado bem rápido, porque o nosso organismo entende que a gente precisa daquela musculatura para sobreviver o mais rápido possível, para que a gente tenha uma ação o mais rápido possível de luta ou fuga. Quer dizer, manter a sobrevivência. E isso é muito importante para a gente entender. Então, assim que a gente faz uma ação muscular, vai lá mexer o bíceps lá, é assim que eu termino de fazer essa ação, essa musculatura imediatamente vai tentar se recuperar aquela energia que é própria da musculatura. Não precisa gravar o nome, mas a gente chama de ATP, tá? Adenosina trifosfato. Porém, tá? Uma outra situação seria a próxima situação, né? O próximo momento seria utilizar a glicose, que é quando a gente não tem esse ATP. Então a glicose, que vai estar em forma de glicogênio dentro da musculatura, que ela vai sofrer uma pequena mudançazinha para permanecer dentro da musculatura. Então, dessa forma, ela também, a gente vai gastar aí a partir basicamente de 30 segundos, vamos dizer assim, já começa a ter uma utilização muito forte da glicose, 30 segundos de treino, né? E começa a ativar essa glicose com mais ênfase. E até mais ou menos 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos,
E então, assim que você parar, o seu corpo vai tentar repor também esse estoque aí de glicogênio dentro da musculatura, dessa glicose dentro da musculatura. Isso também é muito importante pra gente, porque vai me dar a ideia do tempo que eu tenho colocado de descanso. O que é muito importante pra gente é saber que, tá? Se eu der 30 segundos de descanso, já tem uma recuperação, né, parcial aí desse estoque muscular. Então, se eu quiser dar ênfase, tá, ao treino do primeiro sistema, que só utiliza essa fonte de energia, tá? Então, se eu der intervalos de 30, de 40, 50 segundos, 1 minuto, já é um intervalo interessante. Se eu der intervalos de 10, 15, já fica muito sacrificado esse sistema. E o que o meu organismo vai entender? Como ele não vai recuperar esse sistema, ele vai entrar diretamente no outro. E isso vai causar diretamente prejuízo no meu objetivo. Se o meu objetivo era trabalhar o primeiro sistema, mas eu não dou o descanso ideal para ele, e ele já vai entrando no segundo ou no terceiro, dependendo da situação, aí eu estou prejudicando o objetivo do meu treino. E isso é interessante você entender também. Então, o descanso vai me ajudar nisso. O descanso faz com que, né, por exemplo, algumas valências físicas, como força, eu quero que meu aluno utilize o máximo de força possível, treinamentos muito curtos, e aquela força máxima mesmo, eu tenho que dar um intervalo para ele um pouco maior, 3, 4, 5 minutos. Por que, Lúcio? Porque aí eu não estou recuperando só a parte muscular, também estou recuperando a parte neural, e isso é muito importante para mim, para que ele volte para aquele exercício, para aquela atividade, com o máximo de recuperação possível. Olha que interessante. Então, às vezes a gente está achando que está treinando bem o sistema, porque o nosso aluno cansou, e a maioria das pessoas só pensam nisso, de ver o aluno cansado, né? E acha que isso é um treino ótimo, e na verdade nem sempre é. E acha que isso é um treino ótimo, e na verdade nem sempre é. Então você olha para o teu aluno e acha que ele cansou, então eu estou treinando força pra caramba. E não necessariamente vai ser isso, porque ele não teve recuperação ideal, né, satisfatória para realizar aquela mesma valência física de novo. Consegue entender? Então, quando você for dar o descanso da sua aula, os descansos da sua aula, eles têm que ser cronometrados dentro do planejamento que você tem, tá? O intervalo é fundamental, porque esse intervalo de treino, ele vai dar para o organismo do seu aluno, tá, a capacidade de voltar naquele mesmo sistema que você estava treinando antes, ou potencializar aquela valência física, força, equilíbrio, resistência que você queria estar treinando. Entenderam isso? E aí isso vai fazer no final a diferença no condicionamento dele. Então, se você quer dar uma característica mais aeróbia ao treino, né, uma característica mais volumosa, é interessante que esses descansos sejam os mais curtos possíveis, para que ele obrigue o organismo do teu aluno a estar utilizando gordura, tá? E aquele glicogênio lá hepático, aquele glicogênio que tá estocado lá no fígado. Isso também é importante, porque se você causa esse estresse no seu aluno, ele vai ter uma sequência, né, de produção hormonal própria para esse sistema, e com isso ele vai melhorar esse sistema, né? Vai torná-lo mais eficiente. Beleza, galera? Vão ter outras postagens sobre esse e outros temas, então fique ligado aí, compartilha, curte, se inscreva no canal, e aí a gente vai multiplicando mais o conhecimento, sempre voltado para a nossa aula de jiu-jitsu.